Aula 8. Sistema fundamental. Os objetivos é definir o sistema fundamental, conhecer a origem do sistema fundamental, caracterizar os tipos de tecidos encontrados e suas funções, conhecer os vários tipos de parênquimas quanto à forma e função e conhecer os tecidos de sustentação encontrados nas plantas do sistema. Esclerênquima. Você já notou que durante as ventanias as árvores balançam, mas não quebram? Por que será? Você já ouviu falar de esclerênquima? Esclerênquima é o tecido de sustentação que apresenta células com protoplasmos morto na maturidade e parede secundária lignificada. A esclerênquima é o tecido que sustenta o corpo da planta. Quando venta a árvore balança, são as paredes lignificadas das células que fornecem flexibilidade e evitam que a planta se quebre. A flexibilidade permite que as células sofram uma deformação e depois retornem à sua forma natural. Então, é o exemplo da flexibilidade da árvore. Você sabia que as células escleremáticas, chamadas de esclereídes ou esclerocitos, são classificadas quanto à forma? Essas células são curtas e apresentam paredes celulares espessas e com numerosas pontuações. Pontuações é espaço onde a parede primária não é recoberta pela parede secundária. Vamos ver as diferenças. As astroesclerídeos são células com a forma de uma estrela. As ramificações partem de um ponto mais ou menos central e estão presentes nas folhas de lírios de água. E a outra é a branquiesclerídeos ou célula pétrea, células curtas, isodiamétricas e ocorrem, por exemplo, na polpa da pera e do marmelo, que são os grânulos que sentimos ao comer o fruto. Além da esclerídeos que você acabou de ver, ainda existem outros. Veja só, a trioesclerídeos, que é essa daqui, a esclerídeos alongadas, semelhantes a tricomas encontrados nas raízes da banana de macaco e das folhas de musa, que é a bananeira. E existe as macroesclerídeos. As macroesclerídeos são células alongadas, conulares, como as esclerídeos, encontradas no envoltório externo, testa, das sementes das leguminosas, por exemplo, a da ervilha e do feijão. E existe a osteoclerídeos, que as esclerídeos alongadas, com as extremidades alargadas, lembrando a forma de um osso, semelhantes às esclerídeos observadas na epiderme da semente das leguminosas, células em ampulheta. Mas muitas vezes as células são mais longas que largas e têm as extremidades afiladas. Essas células são chamadas de fibras. As fibras geralmente ocorrem em feixes, constituindo as chamadas fibras do comércio. Essas são as fibras. As fibras se caracterizam ainda por ter um lume reduzido devido à presença de paredes secundárias espessas, com variado grau de lignificação e poucas pontuações. Vamos observar a imagem do microscópio eletrônico. Você sabia que muitas dessas fibras são usadas comercialmente? Cânhamo, que é essa daqui, o linho e o rame são bons exemplos de utilização dessas fibras. O cânhamo, as fibras de floema têm cerca de 6 centímetros de comprimento, enquanto de rame, colênquima. Observe as imagens. Você seria capaz de citar alguns fatores que permitiram a evolução das grandes plantas terrestres? Pense bem antes de prosseguir. Pense como uma árvore tão grande como essa fica em pé. Como suporta todo o seu peso? Os animais possuem endo ou exoesqueleto. E que parte do corpo das plantas esse esqueleto corresponderia? Será que a madeira dos caules ou troncos das plantas teriam a mesma função? Observe a imagem e reflita. Como galhos finos iguais aos das árvores da imagem podem suportar o peso das folhas, flores e frutos? E ainda,
como as plantas podem suportar as ventanias sem quebrar. Você já ouviu falar do tipo de tecido vegetal chamado colênquima? O colênquima é o nome de origem grega, cola, que significa cola, refere-se à aparência espessa e brilhante das paredes celulares dos tecidos primários. É o tecido que confere a grande rigidez às células vegetais, impede que as células se esmaguem quando ocorrem movimentos provocados pelo vento. Permite também a posição ereta das plantas, principalmente a das mais jovens, mas onde, na planta, podemos encontrar esse tecido. O colênquima é um tecido de sustentação. Ele é encontrado em regiões de crescimento. Ocorre em órgãos jovens, sempre na periferia. Você pode encontrá-lo na periferia do caule, que é essa região, do pecíolo, que é essa região, e na nervura, que é essa região. A nervura central ou na borda de limbo, que é essa região. Então, existe o caule, pecíolo, nervura e a borda do limbo. Você sabia que, de acordo com o tipo de espessamento, as paredes celulares, podemos reconhecer 4 tipos de colênquima? Colênquima angular, que as paredes são mais espessas nos pontos de encontro entre 3 ou mais células. A colênquima lamelar, que as células mostram o maior espessamento nas paredes tangenciais internas e externas. Existe o colênquima anelar, que apresenta espessamento parietal, que é uniforme. Existe o colênquima lacunar, que apresenta espessamento nas paredes periclinais interna e externa das células. Parênquima. Observe a imagem e reflita sobre algumas questões relacionadas às plantas. Como sustenta um corpo que pode ser enorme? Concorda que nos animais sustentação do corpo é feita por um endo ou exoesqueleto e nas plantas, principalmente as árvores, como isso é feito? Observe a imagem. Você já ouviu falar em parênquima, colênquima ou esclerênquima? São tecidos vegetais que formam o sistema fundamental das plantas. Um dos mais importantes é o parênquima. Essas são as regiões que são encontrados o parênquima: mesófilo é foliar, córtex do caule, medula do caule e córtex da raiz. Você sabia que o parênquima desempenha funções muito importantes para as plantas, funções como fotossíntese, armazenamento de substâncias e sustentação? O parênquima pode ser classificado quanto à sua função em fundamental ou preenchimento. Preenchimento é clorofiliano e de reserva. O exemplo do pinheiro: as plantas têm a capacidade de captar energia solar e transformá-la em energia química. O parênquima clorofiliano é rico em cloroplastos e sua função é auxiliar nesse processo. De acordo com a forma das células, estará associado a determinadas funções. Nas folhas do pinheiro ocorre o parênquima clorofiliano plicado, que é essa região, onde as invaginações das células aumentam a superfície de absorção de luz. Outros tipos de parênquima clorofiliano é o palissádico, que é essa região, que o parênquima clorofiliano palissádico, ele apresenta células alongadas que auxiliam direcionamento da luz. E existe o lacunoso, que o parênquima lacunoso apresenta grandes lacunas e espaços intercelulares que auxiliam as trocas gasosas. E existe também o braciforme. Existe a bromélia. As plantas suculentas, como a barbosa, apresentam adaptações que permitem a resistência à escassez de água. Um tecido que desempenha essa função é o parênquima aquífero, que é essa região aqui. Nesse tecido, as células são relativamente maiores e apresentam um grande vacúolo contendo água.
As paredes são finas e desprovidas de cloroplastos. Horta, no córtex, na medula do caule e no córtex da raiz de todas as plantas ocorre o parênquima fundamental ou de preenchimento. As células são isodiamétricas e têm uma importante característica, a capacidade de retornarem ao estado meristemático. A partir daí, podem formar novos tecidos, promovendo a regeneração, a cicatrização de agressões ocorridas em partes da planta. Batata. A batata é um tubérculo rico em amido. No seu interior, os amiloplastos contribuem na reserva desse carboidrato. O parênquima da reserva amilífero tem a função de armazenar o amido proveniente do metabolismo da planta. As angiospermas aquáticas, como a Vitória régia, necessitam de adaptações que contribuam na flutuação da planta, na folha, na raiz e no caule. Encontraremos um parênquima apresentando grandes espaços aéreos. O parênquima aerífero ou aerênquima apresenta espaços intercelulares grandes e regulares que formam câmeras de ar e ajudam na flutuação desses vegetais. Vamos ao resumo. O sistema fundamental é composto por 3 tecidos: parênquima, colênquima e esclerênquima. O parênquima é um tecido de preenchimento simples, com células geralmente de formato poliédrico. O parênquima pode ser classificado em fundamental, clorofiliano e de reserva. O colênquima é um tecido de sustentação mecânica que apresenta células vivas. De acordo com o espessamento de suas paredes, ele pode ser angular, lacunar, lamelar e anelar. E por último, você viu que o esclerênquima é um tecido de sustentação que possui células com protoplasmos mortos e de formato variável, fibras e esclereídes.